Gurizada, o negócio é o seguinte, quero conversar com vocês neste vídeo sobre o afastamento do presidente Alessandro Barcelos do Departamento de Futebol Colorado. Há um evidente distanciamento e aqui a gente analisa as causas e as consequências desta decisão do principal mandatário do Internacional. O meu vídeo é em nome do aplicativo Zapay e fica esperto porque há um prazo importante que se encerra hoje. O aplicativo da Zapay, todos vocês podem baixá-lo gratuitamente no link que eu coloquei aqui embaixo no primeiro comentário. E a mensagem da Zapay é esta: para você que está com o IPVA de 2024 atrasado, os motoristas têm até hoje, sexta-feira, para regularizar esta situação e evitar a inscrição em dívida ativa. Os proprietários em situação irregular podem ser obrigados a arcar com custos de multa, guincho e depósito, caso sejam flagrados em circulação, além ainda de penalidades administrativas. No aplicativo da Zapay, você parcela todos os débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. E utilizando o cupom MENEGHET20, além deste parcelamento em 12 vezes, ainda garantem um abatimento nas taxas do cartão de 20%. O cupom promocional é MENEGHET20 e para baixar o app da Zapay é no link que eu coloquei aqui embaixo no primeiro comentário. Te liga para não entrar em dívida ativa, pagar o teu IPVA e outras taxas até hoje, sexta-feira. O app da Zapay, eu repito, está aqui embaixo para baixá-lo gratuitamente, fixado no primeiro comentário. Em nome de Zapay, eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa sobre esse distanciamento do presidente Barcelos do Departamento de Futebol. Um dos tantos erros cometidos na gestão do presidente Alessandro Barcelos foi justamente na montagem daqueles que comandaram justamente o departamento mais importante do clube, o departamento de futebol. Ele começa a sua gestão lá em 2021, colocando como vice-presidente de futebol, na função política não executiva, não remunerada, o conselheiro João Patrício Hermann, que nós sabemos tem uma folha de bons serviços prestados ao clube, mas sempre que passou pelo departamento de futebol, fracassou. Depois o João Patrício Emílio Papaleuzinho, que não tem nenhuma familiaridade com a pasta, não tem nenhuma familiaridade com o tema e foi um fracasso ainda maior. Depois Felipe Becker, numa função apenas de coadjuvante, um exercício absolutamente passivo e às vezes omisso da vice-presidência de futebol. Em funções executivas, Barcelos foi acertar somente no terceiro nome. Começou com Paulo Brax, que não tinha nada a ver com a pasta e muito menos com a grandeza do clube. Depois apostou também em William Thomas, que já havia não dado resposta satisfatória no Avaí de Santa Catarina e no Internacional sucumbiu de proporção ainda maior. Foi acertar não como diretor executivo, mas como diretor de esportes no nome do Magrão, que entrou no ano passado, ficou durante um ano e acabou entrando em rota de conflito com o grupo de jogadores, porque o Magrão tentou impor uma gestão de cobrança. Mas há outras escolhas equivocadas. Paulo Autuori como coordenador técnico, que nunca vestiu o cargo no Internacional. Sandro Orlandelli, homem de scout, de dados, que também foi colocado nessa posição e fracassou, além de outras escolhas do presidente Barcelos em funções de comando no departamento de futebol que não deram certo. Isso fez com que ele, embora presidente do clube, na prática assumisse o exercício do comando. Ele era, na prática, o vice-presidente de futebol, já que não tinha alguém que exercitasse esse cargo com a força que ele exige. Pois bem, agora diante de tantos fracassos e de uma temporada em que o Inter tinha uma expectativa muito positiva, o presidente Barcelos mudou praticamente tudo. Te retirou o Magrão, na função do Magrão assumiu o ídolo colorado ex-jogador Andrés D'Alessandro como diretor de esportes, colocou novamente um diretor executivo, o André Mazuco, que tem uma experiência em clubes grandes, e trocou também a vice-presidência de futebol, saindo o Felipe Becker e retornando um ex-diretor, José
Olavo Bisol. O Bisol é o cargo político na vice-presidência de futebol, mas pelo menos neste começo dá uma amostragem de que pelo menos tentará exercer esta função. Isso acaba indicando um distanciamento do presidente Barcelos do departamento de futebol. Distanciamento que é observado pelos setoristas do Internacional e que ele não faz nenhuma questão de esconder. Por exemplo, no jogo em Caxias contra o Juventude, o presidente Barcelos chegou para, pelo menos, o convívio da imprensa na manhã do jogo. Anteriormente, ele iria sábado acompanhando a delegação. Quem foi com a delegação? José Olavo Bisol, André Mazuco e o Andrés D'Alessandro. O presidente chegou no dia. E em conversas informais, antes dos jogos, na concentração ou mesmo em Caxias, o presidente tem dito, esse assunto eu tenho que me inteirar. Agora tem gente para tocar o departamento de futebol. Chegou a dizer, mostrando uma inconformidade com as críticas, que não, tem bastante gente lá no futebol, já que eu não entendo de futebol, demonstrando uma certa mágoa, o que é seu direito, inclusive. Eu não vou entrar nessa de avaliar se Alessandro Barcelos entende ou não de futebol. Ele está no futebol colorado, se a gente somar o tempo em que ele foi vice-presidente na gestão de Marcelo Medeiros, de janeiro ao final de setembro, e 3 anos e meio como presidente, ele está tocando o futebol do Internacional há praticamente 4 anos e meio. Então já tem bagagem, já tem tamanho, já tem uma experiência. Mas eu não vou entrar nesse julgamento. O presidente Alessandro Barcelos conhece ou não futebol? Acho que já aprendeu muito sobre futebol e aprendeu especialmente com os seus erros. Mas o fato é que enquanto ele, como comandante do departamento de futebol, não deu certo. As suas práticas, as suas medidas, as suas decisões resultaram, na grande maioria, em fracassos do time dentro de campo. Há 2 momentos positivos de Barcelos como presidente, como homem forte do futebol. Um momento em que ele, como presidente, chega ao 2º lugar do Campeonato Brasileiro. O Inter não disputou o título com o Palmeiras, terminou, se não me engano, 8 ou 9 pontos atrás na tabela, mas foi 2º colocado, o que é uma condição respeitável. E ter levado o Internacional no ano passado a ser semifinalista da Libertadores da América. Retirando isso, é um fracasso ao lado do outro. Barcelos, como vice de futebol ou como presidente, em 5 edições do Campeonato Gaúcho, chegou uma única vez na final e mesmo assim foi derrotado. Nos demais anos, como vice de futebol ou como presidente, parou nas semifinais, no Campeonatinho Gaúcho. E acumula uma série de fracassos em Libertadores, em Sul-Americana. O Inter fez uma campanha vexatória neste ano, em edições da Copa do Brasil, eliminado pelo Vitória, da 3ª divisão à época, dentro do Beira-Rio, eliminado pelo Globo na primeira rodada, eliminado pelo América e outros fracassos. Então, pouco interessa se o presidente entende ou não de futebol a esta altura. O que interessa é nós avaliarmos os resultados práticos. E o fato testemunhado pelos repórteres que cobrem o Internacional e na manifestação do próprio presidente, que há um afastamento. E se esse afastamento for realmente configurado que ele está acontecendo, eu acho uma medida inteligente. Porque eu acho que o presidente de um clube do tamanho do Internacional, do Grêmio, do Flamengo, o presidente do clube, tem que sentar na cadeira de presidente. E, eventualmente, estar acompanhando o treinamento, estar em todas as viagens, eventualmente uma que tem algum compromisso, ou particular, ou mais importante, que o clube o demande, eles têm que estar lá neste compromisso. Porque a presidência exige isso, exige inclusive que ele não fique tão à disposição do elenco e do vestiário. Quando o presidente entra no vestiário, ele tem que ser notado, ele tem que ser percebido. Popularmente diz, o homem está aí, o homem chegou, e o homem é o presidente. E quando o presidente entra num vestiário, quando o presidente vai a um treinamento, isso tem que dar um caráter de solenidade, de que aquele é um momento importante. Quando o presidente pede a palavra para falar, isso tem que ser prestado muita atenção, porque isso mostra o quanto este momento, o quanto esta manifestação e o quanto o compromisso, ou seja, o jogo que está por vir, tem um valor diferenciado. O presidente não pode estar em todos os momentos a ponto de vulgarizar, de tornar comum a sua participação.
Então, se o presidente decidiu agora se afastar e aparecer em momentos chaves, em momentos realmente relevantes e importantes, a medida é saudável e que D'Alessandro, Mazzuco e Bisol toquem o departamento de futebol do clube. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, alinhe o sininho, valendo o like de vocês. O meu vídeo é em nome do aplicativo Zapay, o aplicativo gratuito e que te permite resolver todos os débitos do teu veículo. E te liga porque hoje, sexta-feira, termina o prazo para tu resolver o teu IPVA. É hoje, sexta-feira. Se tu não resolver hoje e tu for flagrado numa blitz, né, em algum momento em que a polícia, a IPTC, Detran te pare em alguma rua, isso pode significar uma despesa alta, multa, guincho, pagamento de depósito. Então, regulariza o teu IPVA, pode pagar em até 12 vezes no cartão de crédito, no aplicativo da Zapay. Utiliza lá o cupom promocional Meneghetti20. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.